Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Universo da História. Hoje, como de costume, trouxemos um vídeo bem interessante, principalmente para você aí que gosta de cultura japonesa, Segunda Guerra Mundial ou até história do Brasil em geral. Acho que você vai se interessar muito nesse vídeo, porque vai aumentar teu repertório, né, sobre esses assuntos. Sim. Bom, como de costume, quando a gente vai falar de Japão, a gente traz a Mei para conversar com a gente, né? E hoje nós vamos falar de um grupo, não sei se eu posso classificar como terrorista ou não, mas um grupo extremista japonês chamado Shindo-Rem. Foi um grupo que atuou aqui no Brasil, lá pela 1940, por aí, né? E eles eram um grupo extremista que assassinavam, perseguiam pessoas japonesas, né? Japoneses que achavam que o Japão tinha perdido a guerra, né? Eles acreditavam que o Japão tinha perdido a Segunda Guerra Mundial e todas as pessoas que pensavam dessa maneira eram perseguidas por esse grupo. Mas antes de nós entrarmos a fundo sobre o que era o Shindo-Rem, qual que eram as divisões dos grupos, né, como surgiu, é importante nós fazermos uma contextualização histórica para saber o que acontecia naquela época, o que estava acontecendo em 1940. Então, todos nós sabemos que em 1940 lá estava tendo a Segunda Guerra Mundial. O Japão estava do lado da Alemanha, né, Itália, era o eixo. Então, tinha esse conflito. Mas aqui no Brasil, Mei? Então, primeiro a gente tem que entender que o fluxo japonês ele começou realmente a aumentar aqui no Brasil após o fim da Primeira Guerra. Por quê? Eles tinham sido proibidos de entrar nos Estados Unidos, na Austrália, Inglaterra, em outros diversos países. Então, o Brasil era um dos únicos que tinham essa abertura para os japoneses, né? Eles, em 1930, então, os japoneses eles se tornam a maior comunidade japonesa se torna aqui no Brasil, tirando o Japão. Só que nesse tempo aí começou a Era Vargas, né? Que tinha aquela questão de nacionalismo, Estado Novo, porque os japoneses eles vieram para cá com a ilusão de que eles viviam para uma vida nova, né? Que era um Brasil em ascensão. É importante ressaltar que o nacionalismo na Era Vargas, porque o nacionalismo, querendo ou não, ele se torna um tipo de ideologia. E é algo muito complexo de se explicar, né? Mas, de grosso modo, falando, eu acho que deveria ter, para falar bem nacionalismo, teria que ser outro vídeo, né? Explicando bem certinho, porque é um tema muito controverso, mas o nacionalismo em si, na Era Vargas, se infla uma questão de trabalhismo, cidadania, onde não existia paranaenses, ou gaúchos, ou baianos, né? Não existia estados lá, mas sim existia uma conjuntura que era o brasileiro em si. Então, o nacionalismo, na Era Vargas, ele se constrói dessa maneira, que não houvesse estados em si, né? Tipo, eu sou paranaense, eu sou diferente do paulista. Eu sou paulista, eu sou diferente lá do mineiro. Não, na Era Vargas se constrói uma questão de ser brasileiro. E a população compra isso, né? Sim. Então, é importante ter essa ideia de nacionalismo na Era Vargas, do que é nacionalismo para a Era Vargas, né? E dentro dessa visão, qualquer imigrante que fosse um povo fechado dentro da sua comunidade era discriminado. E o japonês, ele entrava nesse meio, né? Porque eles continuavam, a maioria falava japonês, não entendia o português, eles se recusavam até alguns a realmente aprender. E quando chegou a Segunda Guerra, isso acabou piorando, né? Porque anteriormente já o Vargas, em 38, em abril de 38, ele promulga uma lei, a Lei 383, que dizia que eles não queriam mais chegadas de imigrantes para cá. E eles tinham essa questão de tirar os imigrantes do litoral, porque eles teriam contatos mais fáceis com a terra e eles iam ser contra a guerra e iam fazer... Acho que até pela questão de conexão, né? Que você tem Sim. mais fácil chegada de barcos, navios, né? Então, eles começaram a deixar de ter essa cultura.
deixar que a cultura que não fosse brasileira entrasse. Então, foi proibido o jornal com línguas, o traduzido, né, o português traduzido para outras línguas. Foi deixado eles não podiam escutar a rádio, eles não podiam ter sua própria escola, eles não podiam cultuar a bandeira. Eles literalmente eles eram constantemente discriminados, chutados na rua, xingados. Se você, assim, ó, meu amiguinho, chega e fala assim, ah, seu amarelo, ou ai, você não abre o olho, hahaha. Não é tão legal. Isso é uma forma de discriminação que quem é descendente de japonês acaba se sentindo mal, sabe? A gente até entra na brincadeira para não ficar chato, mas isso foi uma repressão muito grande com os nossos antepassados e que acabou levando ao Shindo Heimei, né? Você imagina ser uma pessoa de outro país, chega, né, em uma determinada nação, e você não tem contato com nada, porque não há tradução para a tua língua, né? Há uma repressão, como a May mesmo falou. Então, é algo complicado que fomentou, né, como você disse, a criação de um grupo extremista, né? E essas formas de repressão, essas formas de discriminação, e você tem exemplos na história que criam diversos grupos que têm ideários extremistas, que acabam cometendo crimes, né? Muito difícil até de você falar, porque são coisas que, infelizmente, o preconceito, a discriminação desenvolve, né? Ela cria esses determinados tipos de comportamento. E quando Vargas deu a declaração de que ele apoiava os Estados Unidos, que o Brasil estava totalmente do lado dos Estados Unidos, alinhado com os Estados Unidos. Essa repressão contra japoneses e todas as comunidades que não se encaixavam se tornou maior, se tornou muito grande. Só que para o japonês foi um pouquinho mais complicado, porque dentro da religião shintoísta, que é o que a maioria dos japoneses pratica, o imperador ele é um deus, ele é visto como Deus, ele é cultuado como Deus e não tem o que tire isso da religião e tudo mais, e eu acho que também não é uma questão que a gente tem que entrar. Mas a última notícia com tradução que os japoneses receberam, antes de ser cortado totalmente a comunicação que eles poderiam ter com o povo deles, era de que o Japão estava vencendo. Então, quando chegou a notícia que o Japão perdeu e que o imperador tinha se considerado mortal, tinha feito uma entrevista falando que era um ser mortal, que ele aceitava a derrota e tudo mais, os japoneses que estavam aqui, que não tinham tido informação nenhuma, muito menos de bomba, nada que envolvesse isso, eles acharam que era mentira, né? Porque eles falaram, bom, os brasileiros querem realmente nos rebaixar, eles realmente querem colocar o Hirohito, que era o imperador, como um ser igual, sendo que ele não é um ser igual. E eles caçoavam, né, falando que o imperador era fraco, e essa noção de nacionalismo entre os japoneses começou a aumentar, e esse ódio contra os brasileiros começou a aumentar também. É basicamente isso primeiro. Então, pessoal, essa foi uma pequena introdução sobre o tema Shindo-Hen, porque é um tema muito vasto, muito longo, então em um vídeo não é possível a gente abordar todo. Então, fique ligado que na próxima semana aí nós vamos ter a segunda parte desse vídeo. Então, só para você se inteirar o que foi o Shindo-Hen, né? Em que contexto histórico estava incluído esse grupo, por que ele se desenvolveu extremista. Então é só para vocês terem uma noção. Então fique ligado nos próximos vídeos. Para você receber a notificação dele, é só você se inscrever no canal. Curta também os nossos vídeos, né? Compartilhe com os amigos da escola. Mostre para o teu professor lá, pode ajudar nas aulas, deixar as aulas até mais divertidas, sim. Né? Então, para apoiar o nosso projeto aqui, então curta, compartilhe, se inscreva no canal para você receber a notificação do próximo vídeo, que vai estar bem legal, eu garanto. E agradecemos pela atenção de todos, né? E até o agora, também é história.